E vamos para mais um resumo de anime. Então não se esquece de curtir, de comentar e, se possível, se inscreve no canal. Rumo aos 10 mil inscritos. Dito isso, lá vamos nós. O episódio começa com o protagonista conversando com seus amigos, que perguntam sua opinião sobre os ataques alienígenas de super-humanos que continuam aparecendo. E ele responde que, se isso for de fato verdade, parece ser bem interessante. Então eles mostram para ele uma revista com várias mulheres de biquíni e pedem para ele escolher uma. Só que ele fala que eles não deveriam trazer isso pro colégio. Então, de repente, uma garota se levanta e vai até na direção deles. E tomando a revista deles, ela manda eles pararem com isso, dizendo que estão deixando as garotas desconfortáveis. Então ela toma a revista deles e sai dali. E um deles fala que já era esperado da donzela de ferro, Hoshino Kirara. E parece que ela tem germofobia, principalmente quando se trata de algo que foi tocado por homens. E mesmo assim, vários garotos correm atrás dela. E eles falam que é uma pena que ele seja só amigo de infância dela, já que nem ele teve chance. Então as colegas de classe falam que antigamente era diferente, que ela costumava brincar bastante com os garotos, mas deve ter acontecido alguma coisa que mudou a sua cabeça. Então o prota fala que é verdade, que certo dia Hoshino acabou mudando. Que antigamente ela costumava ser mais extrovertida, e quando eles estavam sozinhos, ela costumava provocá-lo. E foi por essa Hoshino que ele se apaixonou. Então, ao término da aula, uma garota pede ajuda de Hoshino, pedindo para que ela leve uns cadernos até a sala dos professores. Só que ela acaba tendo dificuldade em pegar os cadernos dos garotos devido à sua fobia. E bem nessa hora, o protagonista passa na sala e vê toda a cena. Então ele entra e oferece ajuda, dizendo que, já que ela está tão desconfortável, ele pode ajudar, já que ela não quer tocar no caderno dos garotos. Então ela fala que ele pode fazer como quiser e sai. E enquanto eles caminham, ele fala para ela não se preocupar com o que os outros pensam, já que não importa o quanto ela tenha mudado, ela ainda é a Hoshino. Então ela fala que parece que ele está falando como se ela tivesse se forçado a mudar. Mas ele responde que não foi isso que ele quis dizer. Mas ela responde que, só para ele saber, ela não mudou totalmente e que ele não sabe nada sobre ela. E não é porque eles eram amigos antigamente, ele deve falar com ela como se ele a conhecesse, e que ela não precisa da ajuda dele para nada. Então, ao se virar, de repente, ela tropeça na escada e escorrega. Então ele corre para segurá-la e, sem querer, ele acaba apertando um de seus balões. E rapidamente ele pede desculpa para ela, dizendo que não foi sua intenção. Só que, olhando para ele, ela simplesmente se levanta e sai correndo dali. E ao voltar para casa, o protagonista fala que o motivo dela ter mudado é um segredo que só eles dois sabem. E enquanto ele caminhava, de repente, o jornal transmite um plantão dizendo que um super-humano apareceu de repente em Saitama. E ela continua dizendo que há 5 anos atrás, a cidade foi atacada por outro super-humano. Então, conversando com o professor, ele explica que eles não são humanos e que são alienígenas que invadiram a Terra há anos atrás, e que eles são capazes de tirar o desejo sexual dos humanos, e que usam todos os meios para absorver a fonte de desejo humana, conhecida como energia H, e que, se isso continuar, a taxa de natalidade vai continuar caindo até que a raça humana seja completamente extinta. E esse tipo de ataque é extremamente perigoso, não só por isso, mas também porque isso tira a vontade de viver dos humanos. E enquanto isso, um show com uma idol está acontecendo perto de uma praça, quando de repente o monstro alienígena aparece, mas ela pensa ser uma pessoa fantasiada. E quando ela ia começar o show, de repente, o seu sutiã acaba se soltando. Então ela corre dali completamente envergonhada. E ao perceber que todos os homens dali ficaram completamente animados, ela usa isso para sugar toda a sua energia erótica, já que isso é a sua fonte de energia, deixando todos eles completamente depressivos. E isso faz com que eles acabem abandonando o show. Então a idol vai até lá para ver o que está acontecendo, só que de repente a sua energia também acaba sendo sugada. E o monstro se vangloria, dizendo que, se você tirar o desejo humano, tudo que sobra é uma casca vazia. Então, de repente, uma pessoa começa a se aproximar do monstro, e ao se virar para ver, é mostrado que é o protagonista. E ao olhar para o monstro, ele percebe que é parecido com o monstro que atacou sua amiga
há anos atrás. E isso deixa ele completamente pistola, dizendo que a partir de agora, ele e o seu tipo não farão o que querem, já que ele está ali para impedi-los. Mas em questão de segundos, o monstro se aproxima dele, dizendo que talvez ele também roube a sua energia. Mas o prota consegue se afastar rapidamente, enquanto o monstro fala que seu tipo favorito é a energia H da puberdade. Então, soltando sua mochila, o protagonista ativa o seu relógio, que libera uma quantidade enorme de energia, partindo para cima do monstro, dizendo que é culpa deles que a Hoshino tenha ficado desse jeito. Então ele rapidamente o golpeia bem no estômago, o atacando e o derrotando com apenas um golpe. E ao dar o soco, ele fica completamente nu. Então explica que ele é um estudante do ensino médio e um herói, e que foi assim que ele começou a exterminar esses monstros. Então mais tarde, o protagonista vai até um prédio denominado de Força de Defesa da Terra e vai até uma sala perguntando se ele não pode melhorar o seu aparelho, já que toda vez que ele dá um golpe em um monstro, as suas roupas acabam se rasgando. Mas ele fala que não pode fazer nada, já que o aparelho só pode apenas aumentar a sua força. Então ele pergunta para ele o que aconteceu com a admissão do outro membro, e ele fala que ele está procurando candidatos, mas não conseguiu encontrar ninguém com potencial igual ao dele. Então ele pergunta por que ele mesmo não faz isso, só que ele fala que é impossível, já que o relógio converte a energia erótica do usuário em poder. Os seus hormônios estão todos à flor da pele, então é muito mais eficiente com ele. E além disso, ele pergunta se o motivo real é dele querer fazer o monstro pagar pelo que ele fez com sua amiga. E ele pergunta se isso não é verdade. E ele fala que é exatamente por isso, já que naquele dia, a Hoshino que ele conhecia se foi para sempre. Então ele tomou a decisão de nunca mais deixarem que façam isso com outras pessoas. E mesmo que ela o rejeite agora, ela acabou sendo a sua primeira paixão. Então ele fala que amanhã ele vai se desculpar com ela. Então no dia seguinte no colégio, ele vai até ela e se desculpa. Só que ela não esboça nenhum tipo de reação. Ela simplesmente sai dali e vai embora. Então o prota vai atrás dela dizendo que as desculpas são pelo que aconteceu ontem. Só que ela continua o ignorando. Então ao entrar na sala, ela começa a conversar com suas amigas, ignorando completamente o protagonista. Então o protagonista tenta se desculpar com ela várias e várias vezes, mas acaba fracassando em todas. Então ele acha que talvez ela simplesmente o esteja tratando com indiferença, já que ele ouviu uma frase de um amigo uma vez. Então talvez isso pode ser possível. Então na volta para casa, ele tenta mais uma vez se desculpar, dizendo que ela nem precisa responder e muito menos o perdoar, mas ele só quer que ela apenas o escute. Então ele continua dizendo que não se importa se ela mudou muito ou não, mesmo que ela não queira se lembrar do que aconteceu há muito tempo. E quando ele estava prestes a dizer que estava apaixonado por ela, de repente, outro monstro, igual que ele tinha derrotado, aparece. E na verdade, era realmente o mesmo. E ao ver aquele monstro, a amiga do prota cai no chão, completamente apavorada. Então ele entra na frente dela e pede para que ela se afaste. Então mais uma vez, ele ativa o seu relógio e parte para cima do monstro, dizendo que nunca mais vai deixar nenhum deles tocar na Hoshino de novo. Então ele sai correndo para atacar o monstro. Então ao dar o mesmo soco que ele tinha dado antes, dessa vez ele acaba falhando. Então o monstro revida e o ataca. Então ele fala que talvez ele não tem energia suficiente porque gastou tudo no dia anterior. Então o monstro explica que com o novo corpo que a rainha deu, ela tem a capacidade de absorver mais energias dos humanos. E que a primeira vítima vai ser a amiga do protagonista. E em uma atitude rápida, o protagonista joga um pano em cima do monstro e chama Hoshino para eles fugirem dali. E enquanto eles estão fugindo, ela começa a ter uma sensação estranha e se pergunta o que está acontecendo. Então eles correm até a praça da cidade para se esconder. E ao se sentarem, ela fala que eles ainda estão de mãos dadas. Então ele tira a mão e pede desculpas. Só que ela fala que está tudo bem, que por hoje ela vai perdoá-lo por isso. Então se ele quiser, ele pode segurar um pouco mais a sua mão. E enquanto isso na cidade,
o monstro continua roubando a energia vital das outras pessoas, as deixando depressivas e sem razão de existir. Enquanto eles estão escondidos, a amiga do Prota começa a pensar no que é esse sentimento que ela está sentindo, e que fazia tempo que ela não tinha essa sensação, e que durante todo esse tempo ela nunca tinha tocado na mão de um garoto, e que talvez por conta disso ela se tornou sensível com relação aos garotos. Só que meio que a sensação que ela está sentindo não é bem de romance, mas sim de uma excitação que ela nunca tinha sentido há muito tempo. Então o fato dela estar segurando a mão do seu melhor amigo de infância, digamos que acaba deixando ela um pouco animada demais. Isso acaba abrindo a porta do erotismo, digamos assim, que estava trancada há muito tempo dentro dela, liberando toda a excitação, fazendo com que o relógio acabe recarregando de uma forma muito acelerada. Então, ao ver aquilo, ela pergunta o que está acontecendo, mas o Prota fala que também nunca viu aquilo acontecer antes. Então ele fica meio surpreso, se perguntando se essa é a energia da Hoshino. E a energia é tão forte que eles acabam flutuando para fora do casulo. Então o monstro acaba os encontrando, dessa vez com um corpo totalmente diferente, já que ela havia drenado a energia vital de várias pessoas. E ao perguntar que bicho é aquele, o Prota fala que vai explicar tudo mais tarde, e que por hora eles têm que fazer isso juntos. Então, usando toda a energia que eles acumularam, eles atacam o monstro, e com apenas um golpe, eles o derrotam. Só que dessa vez, os dois acabam ficando sem roupa. Então o Prota fica tão animado com o que aconteceu que ele acaba esquecendo que os dois estão nus. Então ele vai parabenizar a Hoshino, só que ao virá-la, ele acaba vendo ela completamente nua. Então ela pergunta o que eles vão fazer, já que eles estão desse jeito. Só que ele se desculpa por ter arrastado ela para tudo isso. Só que no fim, ela acabou sendo de grande ajuda. Então ela acaba percebendo que esse tempo todo ele estava lutando contra os monstros, os mesmos que os atacaram naquele dia. E que no dia do ataque, quando ela cai no chão, o Prota vai até ela perguntando se ela está bem, e ela fala que sim. Isso deixa o monstro completamente surpreso, se perguntando por que ela não está abalada depois de ter toda essa energia absorvida, se perguntando o quão erótico pode ser um humano, já que parece que o erotismo dela vai além do normal. Então o monstro pergunta o que ela anda pensando para produzir tanta energia assim, já que é bem mais do que ele consegue absorver. E como o monstro absorveu tanta energia, ele acaba explodindo e morrendo. E por causa desse dia, a Hoshino decidiu trancar seu coração e nunca mais se abrir para os garotos de novo, incluindo o seu melhor amigo. Então ela pergunta se por acaso ela pode ajudar o protagonista no que ele faz. Só que ele ficou mais surpreso por ela tê-lo chamado pelo diminutivo. E ao perceber isso, ela fica constrangida de novo e fala para ele esquecer o que ela disse. Mas ao tentar falar com ela, ela começa a gritar o nome dele várias vezes e depois ela fala que talvez ele tenha escutado errado. Então de repente, uma garota joga uma bolsa no Prota, perguntando de quem foi a ideia de ficar flertando em público sem roupa, explicando que foi até lá porque achava que tinha um monstro naquele lugar. Então elas foram correndo para encontrá-lo. Então elas se aproximam e dão uma roupa para ela, e também entrega a chave do seu quarto, já que a partir de agora ela vai morar com todos eles. Então ela descobre que o Prota e aquelas garotas moram na mesma casa. E assim termina o primeiro episódio. Curta e comente para a parte 2. E não se esqueça de se inscrever no canal, rumo aos 10 mil inscritos. É isso, até!